Sobre o tempo. O tempo, ele é um elemento essencial dentro da narrativa. É a dimensão em que acontecem os fatos narrados. Ele pode ser definido por algumas expressões, como era uma vez, numa tarde de domingo, de sol, de inverno, naquele tempo. Quando eu não tenho uma data específica, eu falo que o meu tempo é um tempo indefinido. Tudo bem? Nós também temos uma divisão entre o tempo. A gente fala que o tempo pode ser cronológico, quando há a indicação de dias, horas, ano. Então, por exemplo, naquele ano de 1987, aconteceu um fato surpreendente. Então, eu já situei, é no ano de 1987. E o tempo psicológico, quando não há indicação de tempo. Geralmente aparece quando há espaço interior, ou seja, só o narrador ou personagem sabe onde e quando se passa a história. Ok? Então, sobre o espaço e o ambiente. O espaço é um local, cenário, o ambiente onde acontecem os fatos. Ele pode estar determinado ou não. Pode ser um espaço exterior, físico. Pode acontecer na casa, na praia, na escola, num castelo. Ou ele é um espaço interior, psicológico, certo? E é o espaço da imaginação, do sonho, do delírio. Você não sabe se é real ou não. E sobre o foco narrativo? Nós temos então aí, o foco narrativo é determinado por quem conta a história, ou seja, o narrador. E aí nós vamos fazer um exercício. Nos trechos abaixo, observamos duas formas de contar a história. O que podemos perceber com relação ao narrador? Então, olha só. Letra A. Todos estavam dormindo quando, de repente, ouviram um grito. Ficaram paralisados. B. Estávamos sentados em volta do fogo, quando seus olhos depararam com os meus. Quando o narrador está fora da história, não é um personagem, apenas conta como se estivesse presenciando os fatos, pode ser considerado onisciente. O relato se dá como no item A do slide anterior. Então, aqui nós percebemos, ele fala, todos estavam, ele não se inclui, ele não diz, nós estávamos dormindo. Então, por isso que nós consideramos aí, então, o narrador como onisciente, ou também a gente pode falar que é o narrador em terceira pessoa, porque ele sabe do que acontece, mas ele não participa da história. Já quando o narrador é um dos personagens da história, pode ser considerado onipresente, e o relato se dá como no item B. Então aí nós temos um narrador que participa da história, ele sabe o que acontece e ele é um dos personagens. Então, a gente fala que é o narrador personagem ou narrador em primeira pessoa, tá? Então, aí, ó, estávamos sentados em volta do fogo, quando seus olhos depararam com os meus. E aí, agora, nós vamos para os tipos de discurso. Eu posso ter, então, aí o discurso direto, quando o personagem fala por si mesmo, e ao uso de travessão, ou aspas também. As aspas também servem para identificar a fala das personagens. No discurso indireto, nós temos aí então o narrador que orienta as ações sem que hajam falas. Isso quer dizer que o narrador é quem fala a fala dos personagens. E temos também o discurso indireto livre, mas esse eu não vou entrar em muito detalhe porque vocês estudarão mais para frente. Não é conteúdo ainda do 6º ano, então eu só vou dar uma pincelada para vocês. O discurso indireto livre, ele faz com que o narrador fale o que os personagens querem dizer ou sentem. Então é como se o narrador soubesse, conseguisse captar e saber exatamente o que o personagem quer dizer ou está sentindo.
sobre o enredo. O enredo é a sequência das ações que estão relacionadas por causalidade ou por cronologia na história. No enredo, nós podemos identificar as diferentes etapas da narrativa que fazem com que a história siga uma progressão. O enredo ele é dividido então em algumas etapas. Nós normalmente colocamos aí algumas nomenclaturas para que fique mais fácil de se identificar. Então, normalmente, dentro do enredo da nossa história, nós começamos pela situação inicial, quando tudo está na mais perfeita paz, na tranquilidade, onde os personagens e o espaço são apresentados. Logo em seguida, nós temos a complicação ou conflito, quando acontece algum problema muito grave e faz com que os personagens tenham que tomar alguma atitude, enfrentar alguma luta, mudar a situação inicial. Depois, nós temos o desenvolvimento. Já que o personagem entrou em conflito, ele tem um problema, ele precisa enfrentar este problema que ele vai tentar solucionar durante a história, no desenvolvimento. Quando chega no clímax, que a gente fala que é o ponto alto da história, aquele ponto de maior tensão, é quando o personagem vai conseguir, então, finalmente, resolver este problema. E a partir do momento que daquela tensão ela consegue a solução, então nós temos o desfecho, quando tudo se resolve e aí então volta à harmonia inicial, certo? Então o desfecho a gente também pode chamar de final, quando o problema é resolvido. Então nós temos agora exemplos de textos narrativos: piadas, notícias, reportagens, romances, contos, relatos pessoais. Agora é só estudar. Boa sorte!